Porque um real não é a mesma coisa que um dólar. Um real, um dólar e um euro são todos pedaços de papel ou números numa tela. Então, por que um real não vale o mesmo que um dólar? Parece arbitrário, como se alguém tivesse simplesmente decidido que o Brasil vale menos. Mas não é assim que funciona. O valor de uma moeda não está no símbolo impresso nela, está no que ela consegue comprar e em quanta confiança as pessoas têm na economia por trás dela. Quando o Brasil cresce, exporta mais, atrai investimento estrangeiro. A demanda pelo real aumenta. Mais demanda significa moeda mais forte. Quando a economia patina, o desemprego sobe, o governo gasta mais do que arrecada e os investidores desconfiam. Eles fogem do real, trocam por dólar e o real despenca. É por isso que o câmbio oscila todo dia. O real chegou a valer quase o mesmo que o dólar depois do plano real. Hoje, você precisa de mais de R$ 5 para comprar um dólar. Não porque o Brasil ficou 5 vezes pior em tudo, mas porque as condições econômicas, o risco percebido e o fluxo de capital mudaram. O comércio também pesa. Por exemplo, o Brasil exporta muito para a China: soja, minério de ferro, petróleo. Quando a China compra, isso valoriza o real. Quando a demanda cai, o real enfraquece. A taxa de câmbio não é injustiça nem sorte. É o termômetro da economia. O número no papel não significa nada. O que importa é o que está por trás dele. Porque o Brasil está sempre endividado, o Brasil deve mais de 7 trilhões de reais. O governo federal gasta mais do que arrecada há décadas. Mas se o país está endividado, a quem está pagando? A resposta é aos próprios brasileiros, aos bancos e a investidores estrangeiros. Quando o governo precisa de dinheiro para pagar servidores, construir rodovias ou custear o SUS, ele não imprime dinheiro diretamente. Ele emite títulos públicos, os famosos Tesouro Direto. Você empresta R$ 1.000 ao governo hoje e daqui a alguns anos ele te devolve com juros. Quem compra esses títulos? Bancos brasileiros compram em grande volume, fundos de pensão compram, brasileiros comuns que investem no Tesouro Direto compram e investidores estrangeiros também compram, especialmente os títulos em dólar. O governo raramente quita a dívida total, ele refinancia, emite novos títulos para pagar os antigos. Funciona enquanto as pessoas continuam confiando que o Brasil vai honrar os pagamentos. O problema real do Brasil não é ter dívida. Todos os países têm. É o custo dessa dívida. Com juros historicamente altíssimos, uma parcela enorme do orçamento federal vai só para pagar os juros da dívida, mais do que saúde e educação juntos em alguns anos. A dívida pública brasileira não é um problema de falta de dinheiro, é um problema de preço do dinheiro. Por que apenas não imprimimos mais dinheiro? Se o governo está sem dinheiro, por que não manda o Banco Central imprimir mais? Resolve a dívida, paga os servidores, constrói as estradas. Simples, não? O problema é que dinheiro só funciona quando representa algo real. Imagine que o Brasil inteiro tem 100 pães disponíveis hoje. O total de reais em circulação é suficiente para comprar esses 100 pães a R$ 1 cada. Agora, o governo imprime o dobro de dinheiro e distribui. As pessoas têm mais reais, mas ainda existem só 100 pães. Todo mundo corre para comprar. O padeiro percebe que pode cobrar mais. O pão vai a R$ 5, depois R$ 15. O dinheiro que você tinha não te deixou mais rico, só fez tudo ficar mais caro. Isso é inflação. E o Brasil já viveu isso de forma brutal nos anos 90, assim como países vizinhos vivem até hoje. Imprimir dinheiro não cria riqueza, cria inflação. E a inflação é a pior crise econômica que um país pode passar. Quem paga as tarifas e impostos de importação? Quando o governo coloca uma tarifa de 20% sobre um produto importado, parece que está punindo o fabricante estrangeiro. Parece que China, Estados Unidos ou Europa vão pagar a conta, mas não é assim que funciona. O fabricante lá fora não paga nada. Na prática, funciona assim. Uma empresa brasileira importa um celular que custa US$ 500. Quando o produto chega ao Brasil, a Receita Federal cobra o imposto de importação. Quem paga esse valor é a empresa importadora, não o fabricante de fora. Ele já recebeu o que foi combinado. A importadora, então, tem duas opções: absorver o custo e reduzir o lucro ou repassar para o consumidor. O que você acha que acontece?
Aquele celular que custaria R$ 3.000 passa a custar R$ 6.000. O imposto está embutido no preço que você vê no carrinho. No Brasil, isso é ainda mais evidente. Nossos impostos de importação estão entre os mais altos do mundo. Um notebook que custa US$ 800 nos Estados Unidos pode chegar a R$ 8.000 ou mais aqui, depois da soma dos tributos. No fim das contas, tarifas são impostos sobre importação, e impostos quase sempre chegam ao consumidor final. Como os ricos usam dívida para ficar ainda mais ricos? Para a maioria das pessoas, dívida é sinônimo de cartão de crédito rotativo, cheque especial, prestação atrasada, algo a ser evitado, algo que te afunda. Mas para os ricos, dívida é ferramenta. Eles se endividam de propósito. Imagina que você tem R$ 10 milhões em ações. Se você vende para comprar um imóvel ou abrir um negócio, paga imposto. É grana indo embora para a receita. Mas se você usa essas ações como garantia e pega um empréstimo no banco, você recebe o dinheiro sem vender nada. Sem venda, sem imposto. Os bancos adoram esse cliente. Emprestam a juros baixos porque o risco é mínimo. As ações estão ali como garantia. O rico paga 5% ao ano de juros, enquanto sua carteira rende 12% ao ano. Ele está lucrando 7% usando o dinheiro do banco. No Brasil, esse mecanismo é amplamente usado. Grandes acionistas de empresas listadas na bolsa vivem desse jeito. Pagam juros mais baixos do que qualquer pessoa comum conseguiria e continuam acumulando riqueza. A pessoa comum não tem acesso a isso. Banco não empresta milhões para uma conta poupança modesta. Resumindo muito, a dívida para o pobre é uma armadilha com juros absurdos. Já a dívida para o rico se chama alavancagem financeira. É barata e tem isenção fiscal. Como funciona a lavagem de dinheiro? Lavagem de dinheiro é o processo de transformar dinheiro ilegal em dinheiro aparentemente legítimo. Criminosos não podem simplesmente depositar milhões no banco sem levantar suspeitas. É preciso criar uma explicação convincente para a origem daquele valor. É aí que começa a lavagem. O processo tem 3 etapas. Primeiro, a colocação. Inserir o dinheiro no sistema financeiro. Isso pode acontecer com depósitos fracionados para evitar alertas automáticos, compra de bens de alto valor pagos à vista ou uso de empresas que movimentam muito dinheiro em espécie. O objetivo é tirar o dinheiro do formato bruto e colocá-lo em circulação sem chamar atenção imediata. Depois vem a ocultação, movimentar o dinheiro por diversas transações para dificultar o rastreamento, transferências entre empresas de fachada, operações internacionais, contratos simulados, compra e venda de imóveis ou ativos entre diferentes empresas. Cada etapa adiciona uma camada que distancia o dinheiro da sua origem. Por fim, a integração. O valor retorna à economia formal com aparência limpa. Pode surgir como lucro de empresa, rendimento de investimento ou venda de patrimônio. O dinheiro ilícito se mistura com receitas reais e passa a circular como se fosse legítimo. A lavagem funciona porque o sistema financeiro movimenta volumes gigantescos todos os dias. No meio desse fluxo, valores ilegais tentam se camuflar. A lavagem não apaga o dinheiro, tenta apagar a ligação dele com o crime.